Olá, nós somos da comunidade cristã Face a Face, estamos aqui para continuar o nosso estudo sobre a Trindade. Se você não viu a parte 1 desse estudo, aqui em cima tem o card com o link do primeiro vídeo, então já clica lá, vê a primeira parte e depois você volta aqui. Antes de continuar, não se esquece de se inscrever, de deixar seu like e ativar o sininho. Aqui embaixo tem também comentários que você pode deixar aqui e falar o que você está achando do estudo, quais as suas dúvidas, ou até mesmo sugestão para outros estudos. Aqui na descrição do vídeo tem o link das nossas redes sociais, você também pode estar nos visitando, tem conteúdo a semana toda. Estamos aqui com o nosso pastor auxiliar, o Henrique, nosso pastor André, o Patrick e eu, Bianca. Vamos continuar falando então sobre a Trindade. Glória a Deus. Então, eu quero pedir para a Bia ler para a gente aqui 2 Coríntios capítulo 13, e para mostrar mais uma vez a relação da Trindade agindo aí na nossa vida. Bom, 2 Coríntios 13, 12 e 13. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saudam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam todos com vós. Então a gente vê novamente ali Deus, Jesus e o Espírito Santo agindo de formas diferentes. Então, não, eles não são... eles agem como de forma diferente, mas são partes aí de um único Deus. Então, talvez até aqui, no estudo, você tenha ficado confuso, e eu acredito porque realmente é um assunto um tanto quanto difícil de se entender e de se compreender. Mas quando você entende, aí você meio que entra num outro nível de entendimento do mundo espiritual. Então, continuando aqui, a Bia acabou de ler para a gente a bênção. Então, Paulo está dizendo a respeito do amor de Deus, do trabalho de Cristo e da comunhão do Espírito Santo. Então, é o agir de cada uma dessas pessoas na nossa vida. Como estava falando a respeito disso, por que nesse estudo a gente fala muito de Jesus? Porque ele é a base da questão da Trindade. Em qual sentido? Ninguém duvida que Deus é Deus. E também ninguém, como que eu posso dizer, separa o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo e Deus é meio que como se fosse uma unanimidade, tá? Então, o que se destaca mais? Não é que se destaca, mas o que talvez se separe mais da visão de um Deus é exatamente Jesus, pelo fato dele ter se tornado um homem e de ter morrido. E aí, quais são as questões, normalmente? Um Deus morre, né? Então, já começa. Então, se Jesus morreu, então ele não é Deus. Um Deus pode ser homem? E aí também já entra os questionamentos a respeito de Jesus. A primeira heresia, tá? E aqui vai um pouco de história. A primeira heresia que a Igreja de Cristo teve que combater chamava agnosticismo. E qual que era a ideia? Exatamente essa, de que Jesus não era Deus. E aí a igreja começou a desenvolver uma teologia em cima disso para rebater o agnosticismo. Então essa é a primeira heresia, por exemplo, que a igreja precisava combater, que é exatamente nesse ponto, de que Jesus não é Deus, tá? Eu quero pedir aqui pro Henrique fazer a leitura aqui de Filipenses. Filipenses 2, versículos 6 e 8. 2, 6 e 8, isso. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Até o 8, né? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Então, só lê de novo o 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então, vamos lá, que isso aqui é um ponto importante. Ele subsistindo igual a Deus, não usurpou, e aqui a gente, qual que é a verdade, a real palavra usurpar? É tomar, certo? Então ele não usurpou ser igual a Deus, mas, continuando. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, até aí. Então, qual que é a ideia? Qual que a palavra é o quê? Como que um Deus se torna homem? Como que um Deus, ele vai se fazer em forma de homem e morrer? Então, ele não era Deus, tá? Mas não. Em Filipenses, tá dizendo exatamente isso. Ele subsistia em forma de Deus, mas ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de homem. Então, vou usar como exemplo uma bola de basquete. Você pega uma bola e aí você esvazia essa bola, certo? Ela vai ficar ali, você esvaziou, ela vai ficar vazia, murcha, certo? Mas ela vai deixar de ser a bola? Ela vai continuar sendo uma bola. É mais ou menos este é o exemplo. Então, Jesus, ele se esvaziou da sua glória, se tornando em forma de homem. E aí entra naquilo que o apóstolo João escreveu. Ele estava com Deus, ele era Deus, mas ele habitou entre nós, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, a gente precisa ligar esses versículos para compreender o trabalhar, né? E aqui nessa questão do se esvaziar e se tornar em forma de homem é por um motivo: salvação, tá? Mas isso é um outro estudo que a gente faz mais para frente. Mas é exatamente por causa da salvação que ele teve que se esvaziar e se tornar em forma de homem. Lê pra gente, Rick, Isaías 9:6, que eu acho que a Bia já leu, mas vamos dar uma reforçada. Isaías 9:6 diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Lê pra gente, Patrick, João 9:5, por favor. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Bia, João 14:7 e 11. E 11. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conhecereis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas ao Pai, que permanece em mim e faz suas obras. Credes-me, estou no Pai, e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Então, o que a gente pode ver sobre isso? Os discípulos, eles estavam, que a Bia acabou de ler, os discípulos estavam falando: Jesus, mostra-nos o Pai. E ele está falando: eu estou já com vocês. Se vocês me veem, vocês veem o Pai. Ou seja, para os judeus era uma heresia tremenda isso daí. Entendeu? Como que pode? Como que você se coloca de igual com o Pai? Como que você fala que você é o Filho de Deus? Não existe isso. E aí a gente vê que tudo isso que aconteceu. Então, a ideia exatamente é ele mostrando que ele é Deus, ele mostrando que realmente ele está naquela forma, na forma humana, porque ele se esvaziou da glória dele. Continuando aqui a ideia, para dar um contexto maior, que eu vou fazer uma pergunta: quem que pode ser adorado? Como Deus. A gente leu. Deus.
certo? Unânime isso, Sim. tá? Ele não divide a glória dele com ninguém, nem a adoração. Certo. Como a gente viu no estudo anterior, né, sobre os 10 mandamentos, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, a gente não pode adorar outro Deus, certo? Então vamos para uma outra ideia agora. Lê para a gente aqui Atos 2:10, perdão, Atos capítulo 10, versículo 26, por favor, Rick. Para a gente aí dar um outro contexto a respeito de adoração. Lembrando que Deus ele não divide a glória dele com ninguém e nem muito menos a adoração. Atos 10, 26. Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Atos 10, 26. Como que é? Lê de novo. Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Então aqui é o anjo que ele faz o quê? Ele não aceita adoração, certo? Perdão. Para dar um contexto, eu vou ler para vocês aqui, ó. Um anjo não. Atos 10, 24 até o 26, eu vou ler aqui. Diz assim: no dia imediato chegaram a Cesareia Cornélio. Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Na verdade eu falei para ler, mas tinha que ser versículos antes aí. Então, qual que é aqui? Pedro, aqui Jesus já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus, e agora os discípulos começam a andar por aí anunciando a pregação do evangelho. Cornélio, ele é o primeiro gentil, por assim se dizer, que se converte ao evangelho, tá? E aí ele é alguém do alto escalão de Roma, e aí ele manda chamar Pedro. Pedro chega na casa dele. O que Cornélio faz? Sabendo quem era Pedro, ele se prostra, como a gente leu aqui, ó, final do versículo 25. Prostrando-se aos seus pés, o adorou. Então ele se prostra diante de Pedro e ele começa a adorar Pedro. E aí Pedro ele faz o quê? Que aí é o versículo 26 que o Henrique leu. Mas Pedro o levantou dizendo: levanta-te que eu também sou homem. Ou seja, qualquer pessoa em sã consciência não vai aceitar adoração, porque sabe que isso é apenas um atributo de Deus. Então, os anjos também não podem ser adorados. Lê pra gente, Patrick, Apocalipse 19, 10, por favor. Prostei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então você vê aí que já aí já é João, tendo lá em Apocalipse a visão lá dos céus, e aí ele vê um anjo. Então imagina ali um anjo. Eu acho que todo mundo, sei lá, ficaria com medo, falando: meu Deus, um anjo. E aí ele se prostra diante do anjo. E esse anjo fala: não, levanta, eu sou teu conservo. Então também o anjo não recebe adoração. Lê pra gente, Bia, aí, Apocalipse 22, 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi, eu vi, prostrei-me antes dos pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não façais isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então você vê que sempre a palavra, todas as vezes que alguém se prostra diante de um homem ou diante de um anjo, sempre vai ser: se levanta, porque nós somos iguais. O anjo agora, numa outra oportunidade, João vê um outro anjo e ele também se prostra, e o anjo fala: levanta, porque eu sou teu conservo. Adora somente a Deus. Então, qual que é a ideia dessa parte do estudo? É mostrar que
Primeiro, Jesus é Deus, mas se esvaziou. E segundo, ninguém mais, a não ser Deus, recebe adoração, tá? Então, não perca aí essa linha de raciocínio, tá? Jesus se esvaziou, se tornou em forma de homem, e nenhum outro ser, nem humano, nem anjo, nem ninguém pode receber uma adoração a não ser Deus, tá? Então, essa aí é a questão. Então, além da questão de que Jesus é adorado como Deus, a Bíblia também fala de quem não honra o Filho, também não honra o Pai. Lê pra gente aí, Henrique, João 5:25. João 5, a partir do 23 ao 25, vai dizer: a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Ou seja, começamos a ler aí a respeito de que todos honrem o Filho, como honram o Pai. E quem não honra o Filho, não honra o Pai. Mais uma vez mostrando o quê? A igualdade entre aí os integrantes da Trindade, tá? Então, eu quero aqui agora, a gente vai falar a respeito, então pensa nisso. Primeiro, Jesus, porque ele se tornou homem, ele se esvaziou. Ele se esvaziou da glória dele, se tornou homem como nós. Nenhum outro ser recebe adoração a não ser Deus. E agora vamos falar a respeito do que são atribuições de Deus, tá? Por exemplo, lê pra gente aí Marcos, o Rick, 2:5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Patrick, Lucas 7:48-49. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele na mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Ou seja, uma atribuição exclusiva de Deus, perdoar pecados. E quem estava fazendo isso? Jesus. Bianca, lê pra gente João 5:21. Pois assim como o Pai ressuscitou e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Rick, João 10:28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, outra atribuição exclusiva de Deus, que é dar a vida. E aí a gente está vendo mais uma vez o agir de Jesus fazendo isso. Então a gente já viu que ele perdoa pecados, é uma atribuição de Deus, mas ele faz. Dar a vida é uma atribuição de Deus e ele também faz. E agora eu vou pedir para o Henrique ler Mateus 7:23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou seja, julgar o mundo ou julgar-nos também é uma atribuição de Deus. E Jesus está dizendo aí, como que ele falou? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou seja, o julgamento é um ato pertencente a Deus, mas que Jesus também tem essa atribuição. Então, o que a gente está vendo até agora? Atribuições que são exclusivas de Deus, como dar a vida, julgar o mundo, perdoar pecados, receber a adoração, são atributos de Deus, mas que Jesus está recebendo. Então, consequentemente, isso nos leva a acreditar que Jesus não estava pecando ou descumprindo uma regra ou algo do tipo. Ele estava fazendo algo que também é uma atribuição dele, tá? Patrick, lê aí pra gente João 8:46, por favor. Quem dentre vós me convence de pecado?
Só vos digo a verdade, por que razão não me credes? Ou seja, não ter pecados. Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Qual é o atributo de um Deus? Não ter. E aí Jesus não tem pecado. Então, o que a gente está passando aqui para vocês? É exatamente algumas atribuições bíblicas que são dadas a Jesus, que somente Deus pode ter. Então, em resumo até agora, é o quê? Tudo aquilo que é feito para Deus, também é feito para Jesus. Então, ele também é Deus, tá? Então, para quem ainda não se convenceu, né, de que mesmo separados em suas ações, Deus e Jesus são um só, a gente vai falar a respeito de um assunto, uma palavra que é teológica, que é teofania, que é aparições de Jesus como Deus. Vou falar dessa forma, tá? Então, teofania significa aparição ou revelação da divindade ou manifestações de Deus. Só no Novo Testamento é que vemos a história do nascimento de Cristo e sua passagem na Terra. Mas existem aparições de Cristo ainda antes, aí no Antigo Testamento. Você queria falar alguma coisa, Patrick? Na hora que você falou que Deus não tem, que Jesus não tinha pecado quando Deus olhou para a Terra, aí eu lembrei dos mandamentos que a gente falou no outro estudo, que a gente não consegue cumprir os 613 mandamentos, né? E Jesus conseguiu. Então o que isso quer dizer? Exatamente. É mais uma como que eu posso dizer? Uma afirmação do que a gente está falando aqui. Show de bola. Vou pedir para a Bianca ler para a gente Josué, capítulo 5, versículo 13 ao 15, por favor. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou-se os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu-lhe ele: Não sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra, e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu-lhe o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as suas sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Isso lembra alguma coisa? Ele pôde adorar aquela... Exatamente. Então o que Josué, ele vai ter uma resposta e aparece aí um homem diferente, com uma espada nua. Oi? Uma espada nua. Uma espada nua, que quer dizer uma espada desembainhada, né? Não tá... uma espada que está empunhada. E aí ele fala: é um dos nossos ou não? E aí ele fala: eu sou príncipe do exército do Senhor. E aí Josué faz o que? Ele o adora. E o anjo não fala para ele: se levanta, porque eu sou um conservo teu. Então não era um anjo. Então não era um anjo, tá? E ele aceita essa adoração. E ele fala algo extremamente emblemático, que ele fala: descalça as tuas sandálias, porque o lugar que você está é santo. Isso aconteceu há alguns anos anteriormente com Moisés na sarça ardente. Lembra? Que ele foi se achegar e Deus falou: tira as suas sandálias, porque o lugar que você está é terra santa. E isso acontece depois novamente com Josué. Então eu pelo menos não preciso de algo a mais para entender e compreender que o que a Bia acabou de ler para a gente é uma teofania, é uma aparição de Deus ou de Jesus em forma que a gente consiga ver, tá? Ou vocês têm alguma dúvida sobre isso? Pode falar, gente. Pode. Esse entendimento também. Pode falar aí. Então, Deus, ele não se revela ao homem dessa maneira, permitindo ser visto. E porém só Deus pode ser adorado, né? Então anjos não podem receber adoração. É a mesma
e algumas vezes, por exemplo, existe também um anjo que apareceu a Manoá, que é mãe de Sansão, também da mesma forma, também recebeu adoração. Então existem aí algumas aparições dessa forma, desse tipo no Antigo Testamento, em que eles são adorados. Se eu não me engano, salvo aqui, os 3 anjos que apareceram também para Abraão, também parece que ele os adorou e eles aceitaram. Então, enfim, existem aí algumas dessas teofanias, que são aparições de Deus, em forma talvez aí posso dizer dessa forma, de anjo, de um homem, e que receberam adoração, coisa que nenhum outro lugar, como a gente leu aí, como vocês leram em Apocalipse, aconteceria. Então, assim, eu não tenho dúvidas nenhuma de que Jesus é Deus. Então, você que está aí assistindo e talvez tenha ficado com alguma dúvida a respeito se Jesus é Deus ou não, coloca aí nos comentários que mais para frente a gente vai respondendo, tá? Mas eu acho que pelo menos aqui para o pessoal ficou claro de que Jesus é Deus. Deus é incontestável e agora a gente viu na Bíblia a respeito de que Jesus também é Deus. Então a teologia aí da Trindade, ela continua de pé para a gente compreender aí o agir e o mover de Deus nas nossas vidas, né? Vocês têm alguma dúvida? Que vocês querem fazer alguns questionamentos? Não, acho que sem dúvida. Então, gente, a gente viu aqui nesse final que várias reafirmações de que Jesus é Deus, e através da palavra a gente conseguiu mostrar isso, que Jesus e Deus, eles têm atribuições semelhantes, né? Eles agem em situações diferentes, mas no fim o propósito é sempre o mesmo, né? E acho que é importante a gente falar também que agora no próximo vídeo a gente vai falar sobre o Espírito Santo, se ele é Deus, o que é o Espírito Santo e se ele é Deus. Então nós vamos falar isso no próximo vídeo. Fica atento aí, porque tem vídeo toda semana. Não deixa de se inscrever, deixar o like nesse vídeo se você gostou. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários, sugestão, qualquer coisa, deixa nos comentários que a gente vai tentar responder todo mundo aí que deixar os comentários. E é isso, nos vemos no próximo vídeo aí. Valeu. Glória a Deus.